Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Milena Pereira Lô, eu faço curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema. Estou cursando o quarto e último semestre e vim apresentar o meu projeto, que é o Sistema de Editoras. Bom, vou iniciar aqui com a apresentação dos dados do meu dispositivo, então nome, processador, todos os dados que contém nele. Aqui no Visual Studio eu tenho a classe de conexão, que possui os dados do dispositivo também, que conecta tanto com o desktop quanto com o BD, que foi desenvolvido. Aqui está o nome do dispositivo. No próximo passo que eu tenho aqui para apresentar é o meu banco de dados, então desenvolvido aqui com todas as tabelas que eram necessárias e que foi solicitadas, para o sistema. Aqui eu tenho uns exemplos de inserts que eu fiz para testar o código, das tabelas, para ver se funcionava tudo certinho. Seguindo aqui, eu tenho para apresentar as camadas, então a primeira camada que eu tenho aqui é a camada de interface, onde tem todo o layout das telas, tudo desenvolvido. A camada de regras, que é onde a gente tem a validação dos dados da interface. A camada de modelos, que é onde possui a construção dos objetos que vão ser usados em cada camada, E a camada DAO, que é onde possui a conexão com o banco de dados, Então, ela puxa todos os valores das tabelas do BD. Aqui, nessa tela de funcionários, eu mostro um pouco sobre o layout de como ficou as telas, Aqui na classe de funcionário, acessando o design, a interface da tela de funcionário, eu tenho os exemplos dos códigos, que foram colocados aqui. Aqui um exemplo que eu tenho é a validação do código de criação de usuário. Então, ele valida tanto o usuário colocando uma senha de própria escolha, quanto não colocando senha e permitindo o acesso conforme a senha padrão que foi cadastrada para o sistema. Iniciando aqui para rodar o projeto, eu tenho a primeira tela de login, que é onde permite o acesso ao sistema. Vou apresentar aqui os alertas que emite quando a gente efetua algum preenchimento errado. Por exemplo, se eu não colocar nem o login nem a senha, ele me emite o alerta de necessário informar o usuário. Se eu insiro somente uma senha sem o login, ele solicita a informação do usuário para preenchimento, tudo certinho. Bom, vou iniciar aqui. admin.com. Bom, acessando aqui, a gente tem a primeira tela de acesso ao sistema, onde possui o menu de visualização de cada tela de cadastro, a tela de cadastro de funcionários e a tela de sobre. Iniciando aqui pela editora, a gente tem a possibilidade de efetuar um novo cadastro, de fazer pesquisas, editar. Vou apresentar aqui uma criação de uma editora nova. Então, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo, só para a gente ver a funcionalidade do sistema. Vou pôr como observação a localidade dela, a localização. E vou efetuar um novo cadastro. Ele me retorna como uma operação efetuada, e aqui a gente pode observar que o ID é preenchido automaticamente, pois foi criado um método
que faz a inserção do ID, né? E manda para o banco de dados. Então, assim que ele manda para o banco de dados, eu não preciso ficar preenchendo os demais cadastros, porque ele sempre vai puxar o próximo valor. Aqui no botão de pesquisar, ele apresenta para mim todos os cadastros que já foram feitos de editoras. Então, código, o nome da editora, a sigla, as observações que possuem. Se eu selecionar, por exemplo, a editora Abril, ele apresenta para mim na tela todos os dados que foram cadastrados. Ainda aqui na tela de pesquisar, eu tenho o botão de atualização, então as inserções que foram acontecendo dentro do banco de dados e eu quiser atualizar aqui no sistema para aparecer para mim nessa listagem, né, no grid, eu posso somente apertar aqui, ele me traz as informações que foram inseridas do BD para o sistema. Se eu selecionar aqui, por exemplo, novamente esse 2 e quiser fazer uma edição, também é possível. Então, suponho que seria isso. A gente pode efetuar uma edição, né? E ele salva, ele faz a edição, ele permite tanto aqui pelo botão editar. E a gente tem também a forma de exclusão, né? Então, por exemplo, vou excluir esse que foi criado agora. Posso fazer a conclusão de exclusão. Ele vai me retornar como uma operação efetuada. Ok. Aqui, seguindo para as próximas telas, eu tenho a tela de livros, que permite eu fazer o cadastro de livros, o código desse livro, o ID, o código da editora, né? O código do livro, preencher o ano de publicação, então aqui eu consegui realizar a inserção de um calendário. Aqui no Combo Box do ID Editora, ele puxa quais as editoras que já foram cadastradas, e aí a gente pode escolher conforme os respectivos livros e as observações que a gente pode acrescentar também. Todos os botões das telas têm a mesma funcionalidade, então eu vou mostrar aqui esse pesquisar, que é onde eu já tenho os cadastros efetuados de alguns livros, né? Então aqui ele puxa o código conforme o segmento dos dados que estão preenchidos na editora. Eu tenho a opção de editar, vou mostrar um aqui, selecionar. Bom, se eu acionar aqui o botão editar, ele faz o processo, porém não vai permitir por conta de estar vinculado à editora e à regra que possui. Então aqui eu tenho a opção de deletar também. Posso até estar efetuando um delete aqui para a gente ver a funcionalidade. Deletar. E aí ele me traz a operação efetuada. Bom, na próxima tela eu tenho os autores, né? Que já foram cadastrados também. A gente tem a visualização do Data Grid. A gente tem a possibilidade de efetuar um novo cadastro, de editar, conforme eu falei, as mesmas regras para todas as telas, né? Segue o mesmo parâmetro. E aí aqui, como um exemplo, eu tenho esses 2 autores cadastrados já. Ele mostra aqui pra gente o que já possui no banco de dados. Seguindo aqui para a tela de funcionários, eu tenho a possibilidade de cadastrar um novo funcionário. Então, por exemplo, que eu vou até estar testando @gmail.com. Opa, aqui é o nome. Ok, vou inserir uma senha. Realizar um novo cadastro. Ele me traz a operação efetuada,
o próximo ID, então todos os IDs que possuem cada tela seguem a mesma regra de preencher, né, conforme o próximo valor. Aqui na tela de pesquisa me mostra todos os acessos que já foram criados, então aqui se eu selecionar eu posso estar realizando uma exclusão, por exemplo, e aí ele apaga aqui da tela, e se eu acessar o banco aqui de pesquisa, ele não me apresenta mais o que foi excluído. Tem a opção de editar também, tudo conforme os parâmetros que foram desenvolvidos. Bom, e por fim, eu tenho aqui um breve resumo do que foi desenvolvido, né, no decorrer desse semestre, dentro desse projeto. E tenho aqui as informações que o sistema foi desenvolvido em orientação a objetos, relacionando as camadas, obtendo login e as funcionalidades do CRUD, com a utilização das ferramentas de SQL e o Visual Studio em todo o semestre para a entrega do projeto. Então, aqui eu tenho a finalização da apresentação. Agradeço o seu empenho nas aulas, professor, foi muito importante para a gente, apesar da pandemia. E muito obrigada aí por todo o curso, todos os momentos que a gente teve na aula. Muito obrigada e tchau, tchau.